Muito bem. Olá pessoal, tudo bem? Vamos então para a aula de hoje, a aula de microscopia eletrônica. Antes de começar a aula, eu quero agradecer ao professor Eduardo Alves, da Universidade Federal de Lavras, por ter cedido material e imagens para que eu pudesse fazer essa aula. Tá? Ele que foi meu orientador de mestrado. E eu trabalhei com microscopia eletrônica também durante o mestrado. E eu começo essa aula fazendo a seguinte pergunta: o que você vê de diferente aqui nessas imagens, né? Ou seja, qual que é a diferença entre microscopia eletrônica de transmissão e microscopia eletrônica de varredura? Você pode ver que existe uma diferença. A começar, essa aqui da esquerda é a microscopia eletrônica de transmissão, e esse aqui é um vírus, tá? Um vírus em haste rígida. Você vê que esse aqui na verdade não é o vírus, mas a sombra dele, né? Então, a microscopia eletrônica de transmissão baseia-se no princípio de, na obtenção de imagens, baseia-se no princípio de elétrons transmitidos, ou seja, um feixe de elétrons atravessa um espécime de amostra e no fundo existe uma tela de projeção onde é capturada a imagem de uma sombra, né, que é a sombra que você está vendo, não é o vírus, mas a sombra dele projetada por esses elétrons transmitidos que atravessam então a amostra dentro do microscópio eletrônico de transmissão. Nós vamos ver isso mais a seguir. Uma imagem obtida por microscopia eletrônica de varredura, ela baseia-se principalmente na emissão de elétrons secundários. Esses elétrons secundários são então capturados e é formada então a imagem, né, que é uma imagem baseada em você desenhar, né, a superfície de uma amostra. Então permite você ver em profundidade. Né? A microscopia eletrônica de transmissão não, é uma sombra. E a microscopia eletrônica de varredura, então, é uma superfície. Esse aqui é um fungo, né? São esporos de um fungo que foram possíveis, né, de serem vistos na microscopia eletrônica de varredura. Tá? Então, você tem uma superfície. Essa é assim uma diferença, uma primeira diferença, uma diferença básica. E, pois bem, a primeira imagem aqui, essa do vírus, né, baseada numa sombra, que é de microscopia eletrônica de transmissão, ela é vista num microscópio como esse. Aqui ocorre a emissão desses elétrons, desse feixe de elétrons, né, e ao fundo tem uma tela, uma superfície plana onde é capturado então a imagem. Esse é o microscópio eletrônico de transmissão lá da UFLA, que ele gera então imagens como essa, né, que eu já comentei com vocês. Então, como é que seria? Você tem um feixe de elétrons, né, a transmissão de um feixe de elétrons, a secção de uma amostra, de um espécime. Então, ele é atravessado por esse feixe de elétrons e ao fundo, como eu disse, tem uma tela, né, para observação, onde a sombra, né, formada pela emissão desses elétrons, ela é formada com a formação aqui dessa sombra e, por consequente, da imagem. Então, você tem aqui a imagem formada que é pelo princípio de uma sombra. Então, a microscopia eletrônica de transmissão utiliza elétrons transmitidos para gerar imagens. São imagens em 2D, né? Ou seja, uma sombra do objeto observado. Aqui, novamente, a microscopia eletrônica de transmissão, o espécime, né, uma secção da amostra, ela é atravessada e ao fundo você tem a tela de formação da imagem.
A microscopia eletrônica de varredura é diferente. Você tem a emissão de elétrons, eles chegam, atingem até o espécime e eles então direcionados para um monitor que vai capturando, na medida em que esses elétrons vão incidindo em cima da amostra, o monitor vai formando a imagem, né, pelo princípio da superfície, de formar, então, de capturar, de ser feita a geração dessas imagens pela incidência dos elétrons, pelo princípio da formação de uma superfície. Tá? E esses elétrons que são emitidos por monitor tem de 3 tipos, nós vamos ver a seguir. Microscopia eletrônica de varredura. Então, utiliza elétrons secundários, aí são os tipos secundários, os retroespalhados, incidem sobre a amostra, depois são espalhados para que o monitor faça, então, a captura e formação dessas imagens. E utiliza também os raios-x para gerar as imagens. Então, são de 3 tipos que a microscopia eletrônica de varredura utiliza: elétrons secundários, os retroespalhados e os raios-x para a formação de imagens. São imagens em 2D com grande profundidade de campo, como eu disse, né? Então isso permite você ver em profundidade, permite você ver as superfícies, né, que é o princípio de trabalho da microscopia eletrônica de varredura. Então, esse aqui é o microscópio eletrônico de varredura. Então, aqui dentro, né, é colocado o espécime, e uma vez colocado o espécime aqui, né, tem os controles onde você pega o melhor ângulo, a melhor imagem que você quer obter. Tá? Então, ele gera esse tipo de imagem aqui. Então, como eu disse, né, isso aqui são esporos de um fungo. Você permite ver, então, a superfície daquele objeto, né, daqueles objetos. Aqui, pessoal, só mais uma vez, né, de uma outra forma aqui, a microscopia eletrônica de transmissão, como é feita a incidência daqueles feixes de elétrons, atravessa o espécime, e depois é projetado ao fundo aqui de um fundo de imagem, né, que captura isso daí, essa formação dessa imagem, no formato de uma sombra, como eu disse para vocês. Na microscopia eletrônica de varredura, você tem o canhão de elétrons, esses elétrons atingem então o espécime, e um detector então leva para um monitor, né, vai detectando na medida em que esses elétrons vão sendo incididos em cima da amostra, o detector vai capturando esses elétrons e formando aqui a imagem em microscopia eletrônica de varredura. Deixa eu voltar aqui com a minha... Então, pessoal, as diferenças das imagens, então. Aqui, ó, a mesma bactéria, tá? Isso aqui é uma bactéria, Xylella. Aqui em microscopia eletrônica de varredura e aqui em microscopia eletrônica de transmissão. Então, como eu disse, em varredura você vê a superfície, né? Você vê aqui a superfície, você vê a célula bacteriana. E na microscopia eletrônica de transmissão é uma sombra, né? Aqui, ó, aqui umas foram cortadas, né? Foram seccionadas ao meio. Então aqui ela estaria na vertical, na posição dessa célula bacteriana. Aqui ela está deitada na horizontal e aqui ela está em pé na vertical e ela foi seccionada, né? Foi cortada. Então que você vê ela nos cortes, então, em a sua secção vertical. Então, não é que é uma célula pequena, tá? Então pode induzir ao erro, inclusive. E então essa sombra, então, né, ela foi
projetada, ela foi incidida numa tela de fundo de imagem no microscópio eletrônico de transmissão. Então aqui, pessoal, eu vou focar, eu falei sobre as duas, né, as diferenças básicas entre microscopia eletrônica de transmissão e microscopia eletrônica de varredura, mas aqui no preparo de amostras e algum detalhe a mais, eu vou focar na microscopia eletrônica de varredura. Por quê? Porque ela é a mais utilizada. Tá? Então, o microscópio eletrônico de varredura foi incorporado à pesquisa na metade da década de 60 e causou uma grande revolução no estudo do infinitamente pequeno, né? Principalmente o nosso caso, que são os micro-organismos, permitindo o exame detalhado de superfícies, a observação de superfícies de bactérias, observação de ultraestruturas, de fungos, né? Então teve um grande impacto. Apresenta uma maior facilidade de preparação das amostras em relação à microscopia eletrônica de transmissão. Preparar uma amostra para a microscopia eletrônica de transmissão é complicado, e a varredura seria mais fácil, melhor de explicar. E além disso também, hoje em dia, mais de 80% dos trabalhos aplicando microscopia eletrônica utilizam a microscopia eletrônica de varredura. Então, porventura, qualquer dificuldade que eventualmente possa apresentar, vocês vão ver, é todo um processo, mas a microscopia eletrônica é uma arte, né? São imagens maravilhosas que são obtidas por microscopia eletrônica de varredura. Vamos prosseguir então. As características então das imagens, né, de cada tipo de interação, como eu disse, né, a microscopia eletrônica de varredura, ela pode ser de 3 tipos. Então nós temos a microscopia eletrônica de varredura utilizando, por obtenção dessas imagens, elétron secundário, que é a imagem superficial sem informações químicas. Utilizando elétron retroespalhado, você tem a imagem da área mais profunda e com informações sobre áreas com diferentes constituições químicas. E os raios-x, que eu não vou entrar em detalhe nessa aula, que possui imagens com até 5 micrômetros de profundidade e com base na constituição química daquele espécimen que está sendo avaliado. Então, quando da incidência de um feixe de elétrons em cima da amostra, nós temos esses 3 tipos principais: os elétrons retroespalhados, os elétrons secundários e os raios-x. E como é que é isso lá dentro do microscópio eletrônico de varredura? Então, aqui estaria a amostra, né, e aqui os detectores, os diferentes detectores. Esse é o detector de elétron secundário em baixo vácuo, detector de elétron secundário em alto vácuo, detector de raios-x e o detector de retroespalhado. O que nós vamos aqui focar aqui é uma imagem, né, com o detector de elétron secundário. Então, permite então a formação, né, a obtenção de uma boa imagem, né, de superfícies, de insetos, né, de micro-organismos. Então, como eu disse, é a mais utilizada, é a que eu mais trabalhei, com a imagem de elétron secundário. A de elétron retroespalhado, ela tem uma diferença. Observe aqui, essa é a mesma imagem. Aqui uma imagem de elétron secundário e aqui uma imagem de elétron retroespalhado. Então veja que a de elétron secundário, ela forma, né, uma superfície, fica muito boa a imagem para observação de superfície. A retroespalhada também, essa é a mesma, só que ela permite você observar com maior profundidade, né, e
e as informações sobre a constituição química da amostra também são possíveis aqui do elétron retroespalhado. Bom, vamos para um novo tópico aqui, do processamento de amostras biológicas para a microscopia eletrônica de varredura. Então, como eu disse, amostras biológicas, ou seja, eu quero observar um inseto, um grão de pólen, uma bactéria, um fungo. Então, como é que seria o processamento de amostras biológicas para a microscopia eletrônica de varredura? Então, são 7 passos, vou comentar sobre cada um deles. Coleta e seleção de amostras, a fixação da amostra, a desidratação. Essas amostras, elas são então desidratadas, são secadas, elas sofrem uma secagem ao ponto crítico, são montadas em superfícies sólidas, que são os estampes, e depois elas são metalizadas com ouro, recebem um banho, são então metalizadas com ouro, para então depois serem observadas no microscópio eletrônico de varredura, que eu já mostrei, que eu já expliquei do funcionamento dele. Então vamos aqui focar no processamento de amostras, no primeiro passo, que é o da coleta e seleção das amostras. Então as amostras são coletadas, são selecionadas as partes de interesse. Você tem um fungo, um micélio de um fungo, você faz a coleta, são cortadas se for uma superfície foliar, se for uma lesão numa folha, se for uma amostra de origem vegetal, são cortadas em partes no máximo 2 centímetros de largura e comprimento para até 2 centímetros de altura, mas o melhor é utilizar amostras com no máximo meio centímetro de altura. Ok. Segundo passo, a fixação dessas amostras. Então, a fixação é o processo de matar conservando as características das células e tecidos. Então, se é um fungo, se é uma planta, se é um vegetal, muitas das vezes esse tecido ainda está vivo, então é feita a fixação, ou seja, matar o tecido, ou a célula bacteriana, ou a célula fúngica em questão que está sendo trabalhado. E é feito soluções fixadoras que reagem com as estruturas celulares, preservando essas estruturas, de evitar a degradação celular, autólise das células, digestão de células, evita também a atuação de decompositores que podem, porventura, existir sobre essas amostras. Então, os principais fixadores são aldeídos, paraformaldeído, tetróxido de ósmio, que são então aplicados sobre essas amostras. Tá? Em seguida, é feita a desidratação da amostra. Então, ou seja, o que é a desidratação? É a substituição da água existente dentro da amostra por um solvente que seja miscível com CO2, que vai ser utilizado na secagem ao ponto crítico, que é a etapa subsequente. Então, a amostra, de tecido vegetal, de fungo ou do que quer que seja, ela, muitas das vezes, ela contém água, contém água dentro do parênquima foliar, se for uma amostra de tecido vegetal, contém água dentro da célula fúngica, contém água dentro da célula bacteriana. E essa água ela não pode prosseguir para as etapas subsequentes de preparação do material biológico a ser observado no microscópio eletrônico de varredura. Portanto, essa água deve ser substituída por um solvente. E os mais utilizados são acetona ou etanol. Então,
é feita a aplicação, desses solventes em cima dessas amostras de uma forma gradativa. Vai aumentando-se, então, a percentagem, o percentual desses solventes na constituição daquela amostra biológica. Então, vou mostrar aqui, por exemplo, uma série de desidratação utilizando acetona. Então, primeiro aplica-se solução de acetona a 25%, depois aplica-se a solução 50%, 75%, 90% e até a 100%, você ter 100% de substituição de líquido, água, que existia dentro daquela amostra biológica, passa a ser, então, o líquido componente ali dentro da amostra, acetona. Etanol também utilizado, então essa é uma série de desidratação de etanol, etanol 30%, depois aplica-se a solução a 50%, 70%, 90%, 95% e até 100%. Então, uma vez que aquela amostra biológica ela está no seu tamanho correto, ela não contém água como um de seus constituintes, a água foi substituída pelo solvente. Próxima etapa, então, é a secagem ao ponto crítico. Esse material biológico, então, ele será levado ao aparelho de secagem e o objetivo é retirar o líquido utilizado na desidratação, no caso, etanol ou acetona, que passou a ser constituinte daquela amostra biológica. Então, ele será removido. Então, você vai ter, por fim, a amostra seca. Então, esse é um porta-amostra, né? As amostras são colocadas aqui dentro e depois aqui dentro e são levados a esse aparelho aqui, que você coloca. Então, que esse é o aparelho de secagem ao ponto crítico. Então, é feita a secagem, essa amostra ela tem que estar seca para poder ser metalizada, para ela receber o banho de ouro. Então, como etapa subsequente, antes, né, da metalização, é a montagem do espécime. Então, stubs, né, ou suportes de carbono, de latão, de alumínio, com 12 a 13 milímetros de diâmetro, vão receber as amostras em cima desses stubs. E essas amostras podem ser aderidas em cima desses stubs por fitas, né, ou líquidos ou pastas, né, que podem ser de cobre, alumínio ou carbono, que vão então, existem até fitas de dupla face, que vão vão proporcionar a aderência desses materiais. Esses aqui são os stubs, essa aqui são as fitas, e aqui em cima já são as amostras. Você tem aqui as amostras biológicas, que podem ser fragmentos, né, de folhas, de lesão, de meio de cultura contendo micélio fúngico ou contendo uma colônia bacteriana. Então, né, aqui são os espécimes de origem biológica já secos, né, são aderidos aqui em cima dos stubs, que servem então como suporte. Próxima etapa é a metalização dessas amostras. Então, o que é o sputtering, ou metalização? É um banho da amostra com metal pesado, ouro, paládio, platino ou carbono. É mais utilizado o ouro, né? Então, no interior de um cilindro de vidro, ele é hermeticamente fechado, com cabeçote. É feito a vácuo o processo, tem uma bomba de vácuo. A atmosfera é substituída por argônio então cria um ambiente para que ocorra a ionização, né? Ou seja, uma nuvem de átomos que vão ser depositados sobre a amostra, tornando essa amostra condutiva. Então, ela recebe um banho de ouro, né? Ou seja, a metalização da amostra. Por que a metalização? Para ela
tornar-se condutiva, para ela permitir o espalhamento dos elétrons, para ela permitir essa interação e para que esses elétrons sejam então capturados pelo monitor do microscópio eletrônico de varredura, para então a consequente formação da imagem de microscopia eletrônica de varredura. Então esse aqui é um evaporador de ouro, né, que coloca os stubs, né, já com as amostras biológicas aderidas às superfícies desses stubs. Aqui dentro, então, pode ver que aqui ficam os stubs. Você coloca aqui os stubs, pode ver que o suporte está até dourado, né, de tanto banho de ouro, né, que essas amostras então já sofreram. Então, assim, eu vou mostrar algumas aplicações de microscopia eletrônica de varredura para o nosso caso da microbiologia, né? Inclusive trabalhos meus. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links para esses artigos científicos aqui, quem quiser ler, onde foi utilizado a microscopia eletrônica de varredura em uma situação real, uma aplicação. Por exemplo, essa daqui, o objetivo era poder verificar esses esporos do fungo, esses conídeos aqui, a diferença entre eles. Veja que esse aqui ele foi secado, ele foi desidratado, né? Ele sofreu com a solução aplicada em cima dele, que foi um extrato de origem vegetal com propriedades fungicidas ou fungistáticas, pelo menos. Então, e essa aqui é uma testemunha, são esporos de fungo que não receberam o extrato antifúngico. Então, nessa testemunha você tem os esporos normais, né, sofreram nenhuma alteração, e aqui em cima você tem os esporos que morreram ou que secaram devido à ação desses extratos vegetais com propriedades antifúngicas, que então foram capazes de matar, né, de causar danos a esses esporos desse fungo, a fungo alternária, e como consequência esses fungos, esses esporos proporcionaram baixa germinação, pouca germinação ou não germinaram, ao passo que aqui na testemunha germinou mais, teve maior crescimento de micélio fúngico, uma vez que essa imagem C daqui de baixo é uma testemunha, ela não recebeu esses extratos com propriedades antifúngicas. Uma outra aplicação deste trabalho, que também eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, veja bem, aqui você tem são dois fungos, tá? Aqui você tem esclerotina e aqui você tem tricoderma. Aqui em maior detalhe, preste atenção aqui na figura B, esse fungo de diâmetro maior, aqui, essa hifa de diâmetro maior, é o patógeno Sclerotinia. E esse aqui menor que está abraçando, né, a hifa de diâmetro maior e é o tricoderma. Então ele tem essa propriedade, ele vai colonizar a hifa do fungo maior, né, do patógeno, no caso a Sclerotinia. Ele está começando aqui, ele vai fazer a colonização e consequente destruição desse fungo. Então, tricoderma, por isso que ele é utilizado no controle biológico. Ele invade escleródios e hifas, né, e nessa imagem permitiu eu capturar esse momento, né, permitiu que isso fosse visualizado graças à microscopia eletrônica de varredura. Ok, pessoal, eu agradeço aí vocês por terem acompanhado até o momento e um abraço a todos.